Vamos juntos num dia muito triste, não é assim que eu recebi a informação, tentei falar direto com Wesley Safadão, que estava chegando à casa dele em Fortaleza. Ele não tinha essa confirmação ainda, achava que se tratava de um boato. Eu, como amigo do Gabriel Diniz, esperava se tratar de mais uma das pegadinhas que ele sempre apronta com os amigos, mas não, infelizmente era a realidade. Ele e os outros ocupantes acabaram morrendo nessa queda. Vamos direto para as imagens do local agora. Vamos ver as novas imagens que estão chegando. A partir desse momento, uma grande comoção em todo o país. Abre o áudio, por favor, do local. Esse é o momento em que o primeiro corpo é retirado de dentro dessa área de mangue. Aí está. Os bombeiros locais conseguiram localizar primeiro os destroços. Há uma área, inclusive, considerável do ponto onde estavam os corpos. Os corpos dos ocupantes estavam dentro da água, nessa área de mangue. E os destroços foram parar, inclusive, dentro de casas, Percival, para você ter uma noção aí do impacto dessa colisão. Quer dizer, o local dessa queda é exatamente o ponto, o exato se chama Porto do Mato. Isso é próximo a uma cidadezinha chamada Estância, bem ao sul de Sergipe. E esse avião, como nós informamos, é um monomotor marca Piper, prefixo KLO. E, pelas informações da Aeronáutica, o CIPA, o Serviço de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, esse avião é um avião utilizado sempre apenas para voos de instrução. Ou seja, para a formação de pilotos, para ter as condições, toda a experiência de adquirir o seu brevet, que equivale a uma carta de habilitação aeronáutica, ou seja, o brevet. E por razões que estão sendo investigadas, o avião caiu nesse lugar que nós estamos mostrando, é uma região de mangue, é um verdadeiro atoleiro esse lugar, acesso muito difícil, e o avião se precipitou aí. Não se sabe ainda se foi uma falha mecânica, se o motor pifou, mas o fato é que o piloto, nessas condições, ou seja, é um avião de instrução, ele não tem equipamento de radar, ele só pode voar no sistema visual. Ele tem que ver com os olhos, com os próprios olhos, apenas para o local onde está voando, se é mais baixo, se é mais alto, e houve algo aí que não sabemos ainda do que é, que o avião precipitou-se exatamente nesse local, Bart. É importante ressaltar, Percival, quando você recebe um convite desse, né, por exemplo, ele estava indo, eu não sei se tem foto aí, Mariana, do Gabriel Diniz com a namorada, linda por sinal, uma moça linda, psicóloga, olha, linda, eu conheci ela agora no evento que teve em Portugal, em outubro do ano passado, onde o Gabriel Diniz foi uma das estrelas. O Gabriel estava com a namorada, aproveitou para conhecer o interior de Portugal. Eu, inclusive, mandei uma mensagem agora há pouco para a Carolina Malheiros. Caroline, você teve ao seu lado, nesse pouco tempo, infelizmente, né, por uma tragédia do destino, foi pouco tempo, você teve um homem que te amou incondicionavelmente. Um homem que em todos os instantes se declarava para ela. Sabe aquela coisa de começo de namoro, Percival? Ele mesmo já há algum tempo com essa psicóloga se declarava o tempo todo. E eu, que conheço o Gabriel Diniz antes dele estourar no Brasil todo. Primeiro eu conheci o Wesley Safadão, lá no Ceará, antes mesmo dele ter feito a música Camarote, e foi por meio do Wesley que eu conheci o Gabriel Diniz, que é sempre um cara do bem. Sabe aquele cara pra cima? Quando você aquele tipo de gente que sempre vê uma boa situação, mesmo num desastre, por exemplo, ele consegue tirar uma lição. Então ele sempre foi visto pelos colegas dessa maneira carinhosa, dessa maneira doce, por isso que muitos dos amigos achavam que se tratava de uma pegadinha dele quando chegou essa informação. Você vê que o Gabriel sempre é o que você disse, sempre altíssimo astral, sempre para cima, sempre para o alto, alegre. E gostava tanto da Caroline, Bart, que você conheceu, aliás, não sabia que você tinha conhecido, mas a Caroline está fazendo aniversário hoje, veja só. E esse voo que ele estava fazendo, a pretensão dele era exatamente aí fazer uma surpresa para a Caroline no seu dia de aniversário, que é exatamente hoje. Foi isso que aconteceu. Ontem ele fez um show de apresentação no interior da Bahia, Feira de Santana, e estava nesse voo para surpreender a Caroline. Mas aí ele foi surpreendido por essa tragédia, por essa verdadeira desgraça que aconteceu, matando 4 pessoas, inclusive ele. Agora, ele quando recebe esse convite do amigo, você imagina, né? A Fabiola Heipert continua com a gente, a venenosa do Balanço Geral de São Paulo. Fabiola, quando ele recebe a notícia, né, de que
poderia ser encurtada essa viagem dele da Bahia até Alagoas para o aniversário da companheira dele, você imagina que isso caiu como uma luva, é o que ele precisa. Esses cantores têm uma agenda apertada, né? Sempre dependem de helicóptero, de avião. Hoje em dia, cada vez mais, o avião tem sido menos utilizado por causa do custo, então o artista prefere ganhar um pouquinho mais no cachê e abrir mão de um avião privado, de um avião particular, a não ser que o deslocamento seja impossível por ônibus ou por carro. E ele então viu ali a grande oportunidade de fazer aquela surpresa para a namorada que hoje faz aniversário. Jamais você vai entrar num avião imaginando que aquela pessoa não teria as condições suficientes de fazer um voo daquele. Até porque a gente só vai saber disso a partir do momento que a aeronáutica afirmar as causas do acidente. Por enquanto, todos que estão ali são vítimas, mas uma coisa é certa. Esse avião que o Gabriel Diniz pegou para ir até a casa da namorada não tinha autorização para o transporte de passageiros. Era uma festa que ele ia fazer, surpresa, hoje à noite? Uma surpresa que ele ia fazer, porque a namorada, ontem ela completou 25 anos, mas hoje foi a oportunidade que ele teve. Ontem ele estava fazendo show, a oportunidade que ele teve, ele conseguiu aí esse avião emprestado, e aí ele ia até Maceió, onde mora a namorada, Caroline, para fazer uma surpresa para ela, para eles comemorarem junto o aniversário de 25 anos dela. Qual repórter que está com o Daniel Dial, Carolina? Carol, por favor. Qual repórter que está com ele? Qual dos nossos links? Quem que é o Felipe? O Felipe está ao lado, o Felipe Barreto está ao lado de uma das grandes estrelas do Nordeste e que, assim como nós, está muito abalada com essa perda tão repentina do Gabriel Diniz. Felipe, é você. Pois não, Bate, Leonardo Barreto aqui direto do Porto do Mato, aqui comigo o Gabriel Diniz, Daniel Dial, que é amigo do Gabriel Diniz, veio para cá acompanhar, né, todo o trabalho. Daniel, um momento de muita dor, sem dúvida, nossos sentimentos em nome da Record, você que estava aqui, que fez o primeiro reconhecimento do corpo. Isso, boa tarde, Baco, boa tarde a todo o Brasil aí, toda a galera do Brasil, obrigado pelo carinho. Gente, o Brasil perdeu o ícone da música do forró. E quero dizer para vocês, vamos orar pelas famílias, para Deus confortar os corações das famílias, certo? Eu estou aqui, pareceu que caiu um telhado na minha cabeça do choque que eu tomei, que eu não acreditava. Terça-feira passada, nós estávamos juntos conversando, brincando, tiramos foto, fizemos história, então. E hoje a gente acordou com a triste notícia que esse grande artista, esse grande cantor, acabou partindo. Há pouco o Bate comentava no estúdio da principal característica do Gabriel Diniz, que era de fato a alegria. Quem conhecia, quem ia aos shows dele, sabia muito bem disso. Então, no último encontro de vocês também não foi diferente, né? Não, que ele sempre alegre, sempre brincalhão, sempre sorrindo. E eu acho que quem conviveu com o Gabriel sabe que ele nunca foi de estar com a cara fechada, triste. Ele sempre foi um cara que sempre sorriu, né? Obrigado, viu, pelas informações. É evidente que o Daniel está bastante emocionado. Quando a nossa equipe chegou aqui, o Daniel já estava aqui participando de todo o trabalho da polícia para que fosse feito o reconhecimento do corpo do Gabriel Diniz. Para a gente aqui do Nordeste, né, já quase junho, aí todo mundo se preparando para os festejos juninos, o Gabriel Diniz, claro, todo São João tinha vários shows aqui no estado de Sergipe. De fato, luto para todos, não só aqui em Sergipe, mas para todo o Nordeste, como o Daniel falou, uma grande perda, luto para a música, para a cultura nordestina, sem dúvida. Ô Leonardo, pergunta para o Daniel Dial, que por sinal é uma das maiores personalidades da música nordestina, né, líder aí do Calcinha Preta, como foi o último contato dele com o Gabriel Diniz, por favor? Isso, o Bate, Daniel, está perguntando como é que foi esse último contato. Detalhe um pouquinho mais para a gente, onde vocês se encontraram, como é que foi esse momento? Nós estávamos lá em Canindé, lá no casamento do Carlinhos. E foi quando a gente se encontrou lá, a gente conversou, rapaz, vamos marcar, ele queria marcar uma caranguejada lá em casa. Então, ficou assim, né? Na semana passada tinha muita gente aqui em Sergipe no casamento do Carlinhos Maia e vocês se confraternizaram lá nesse momento. Com certeza, por incrível que pareça, nós vamos cantar nesse show também, nesse evento lá do casamento. Então, a gente conversamos tudo, marcamos para a gente se encontrar quando der essa parada agora.
para que a gente viesse comer um caranguejo, fazer uma viagem, visitar. Isso é coisa mesmo que a gente gosta de fazer, né? Então, dali para cá a gente não se viu mais, que ele estava viajando, eu também estava viajando. Eu cheguei ontem e acordei hoje com essa notícia, essa tragédia aí, que eu acho que é complicado. Como é que você ficou sabendo da notícia de que o Gabriel teria morrido? O primo da minha esposa, ele é da parte de jornalismo da outra emissora. E foi quando ele ligou para ela e falou com ela, né? E falou, não acreditei. Como assim? Aí foi quando eu liguei para o produtor, nosso amigo Cuica, ele tinha deixado ele em Salvador. Ele disse, não, o Gabriel tá de avião. Eu disse, qual avião? O grande ou o pequeno? Ele falou, não, o pequeno. Eu disse, então foi confirmado isso, porque viram o nome dele no documento. Aí foi quando minha esposa contactou com a família, com a noiva dele, conversaram, ela pediu para que a gente viesse ver se realmente era verdade. Então nós viemos. Então a gente está meio abalado, né? Complicado. Complicado, é uma perda em tanto, eu digo que é uma perda em tanto. Deus conforte os corações das famílias, que seja feita a justiça do Pai nas nossas vidas, na vida de cada um, né? Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Daniel Dial, que é vocalista da banda Calcinha Preta, sem dúvida será um São João muito triste para todas essas bandas que animam os festejos juninos aqui no Nordeste, que se encontram nos eventos e que estavam acostumadas, adaptadas aí a encontrar o Gabriel com sua irreverência, com sua alegria sempre. Neste momento, Bate, as equipes continuam trabalhando aqui. O delegado pediu para que a nossa equipe se reposicionasse para não mostrar, né, esse trabalho, é claro, preservar aí esse trabalho que está sendo feito nos corpos. Eu vi que você falou que os corpos estão bastante conservados, né, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Consegui visualizar que, de fato, é possível reconhecer a olho nu mesmo, né, vendo a gente já consegue perceber quem são as pessoas, mas estão bastante machucados, certo? Aparentemente com pernas quebradas, o avião que teria caído aí de bico provocou várias lesões nos corpos dos três. Os três corpos estão enfileirados aqui na beira do rio. A gente consegue visualizar daqui, o primeiro corpo seria aí do Gabriel e os outros dois, do piloto e do copiloto. Nesse momento as equipes continuam trabalhando no corpo, fazendo exames. O carro do Instituto Médico Legal de Sergipe já está posicionado aqui. Dentro de mais alguns instantes, os três corpos serão levados para Aracaju. Daqui de onde eu estou, no povoado Porto do Mato, em Estância, até a capital sergipana, tem aí cerca de 1 hora de viagem. Ô, Leonardo, me diz uma coisa, você que está aí no local onde aconteceu a tragédia, né? Existem várias as versões, né? Pessoas que testemunharam, que viram algo, barulho de avião caindo, cada um tem uma história para contar. De tudo que você ouviu, da principal possibilidade de ter ocorrido esse acidente, mau tempo, ou então falha mecânica, explosão pelo jeito está descartada, o que as pessoas que estão aí, que ouviram histórias ou então que presenciaram a queda, qual dessas versões é a mais palpável, é a mais crível do que realmente aconteceu com o Gabriel Diniz? Então, Bate, desde o momento que a nossa equipe chegou aqui, né, a gente tem conversado com pessoas que atuaram, inclusive, no resgate. E a principal hipótese é, de fato, pelo mau tempo, que o acidente tenha sido provocado pelo mau tempo. Chovia bastante no momento do acidente, várias nuvens densas, né? Você que conhece aí um pouco de aviação, sabe que é um tempo, de fato, bastante adverso para quem pilota nessas condições. E os moradores informaram que ouviram um barulho de aeronave caindo, né? O motor caindo, então, para a potência mínima. E logo depois um estrondo, que aí foi quando eles saíram dessa região aqui onde nós estamos, de barco, para dentro do mangue. Segundo os moradores aqui, dá pelo menos 5 minutos até o local onde o acidente aconteceu, e quando chegaram lá, encontraram o avião completamente submerso na lama. Inclusive, uma das pessoas que atuou aí no resgate dos corpos falou que quando chegou na aeronave não conseguiu visualizar corpo nenhum, apenas os destroços da aeronave que estavam
para o lado de fora, né? Porque todo o restante da aeronave estava abaixo, estava dentro, enterrado na lama. Somente com a chegada do Corpo de Bombeiros foi possível fazer, então, a retirada dessa aeronave e resgatar os 3 corpos. É algo importante que você nos passa agora, e que eu não tinha essa informação, que as testemunhas que, portanto, presenciaram o momento da queda, que pelo menos conseguiram ouvir algo sobre essa queda, dizem ter percebido a perda da força do motor, ou seja, os momentos finais que antecederam essa queda dão conta que houve a perda do motor.